Fala galera, vocês estão bom? Sejam muito bem-vindos a mais um Debate São Paulino, segundo vídeo aqui do canal. Semaninha começando, bastante coisa pra gente falar do tricolor. Semaninha já começou com algumas novidades. A gente não fez vídeo de pós-jogo de São Paulo e Fluminense, vamos tocar nesse assunto rapidinho, falar um pouquinho dos reforços, das especulações, falar também do jogo da Copa do Brasil. Amanhã a gente entra em campo, a gente já tem uma ideia do time que vai jogar. Crespo adotou aí uma medida. São Paulo tá com uma estratégia aí que vamos discutir se é a melhor. Tenho uma opinião, mas vamos ver como é que vai ser. No sabadão, recebemos aqui no Morumbi o Fluminense. Um jogo muito ruim, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo do São Paulo, péssimo. O Tricolor teve mais sorte do que juízo no sábado. Primeiro tempo praticamente sem chance nenhuma do Tricolor. Fluminense, apesar de não ter feito uma partidaça também, dominou as ações, teve a maioria das chances, podia ter saído com o placar já 1-0 no primeiro tempo, pênalti do Nenê, um pênalti duvidoso, inclusive, é bom salientar isso. Pênalti muito duvidoso que o juiz marcou, o Nenê acabou errando a cobrança. De bom do primeiro tempo pra gente falar, só essa defesa do Volpe, do pênalti do Nenê e o marote do Miranda pra cima do Nenê também, que deu uma ajudada aí pra gente. Segundo tempo, o Tricolor voltou com algumas alterações. O professor Crespo colocou principalmente o Luciano e o Rojas, que fizeram um pouquinho mais de fumaça ali na zaga do Fluminense. A gente conseguiu chegar um pouquinho mais. Não foi um segundo tempo espetacular, ainda não fizemos uma boa partida, mas ainda tivemos algumas chances ali no segundo tempo que a gente podia ter saído com um resultado melhor. Duas chances claras ali do Rojas, uma inclusive que a galera tá falando bastante aí sobre ter sido pênalti. Eu particularmente não marcaria nenhum dos dois pênaltis, nem esse do Rojas, nem o primeiro do Fluminense, mas já que o juiz deu aquele pro Fluminense, teria que ter dado o pênalti pro Rojas, que achei que foi até mais pênalti do que o que ele marcou pro Fluminense. Final de jogo 0-0, um resultado que talvez não era o que a gente estava esperando num campeonato brasileiro. Esses pontinhos, você deixa de ganhar um, dois pontinhos em casa, lá na frente acaba fazendo falta, mas se levar em consideração que o time que entrou em campo no sábado, a maioria dos jogadores não tinha entrado em campo depois do título, então os caras estavam meio, talvez não estava no 100% da disposição, comemoraram bastante, até como o Crespo comentou no final na entrevista coletiva, que comemorou muito durante a semana, então talvez a galera não estivesse ainda muito concentrada, não foi o cenário ideal, mas a gente entende, né? E aí, Tinho, tranquilo? Tranquilo, Vinão. Que... Então, acho que sobre o jogo, já te interrompendo já de novo, mas sobre o jogo, o negócio é o seguinte: o pessoal tava meio de ressaca ainda, né? Pós-título, muito tempo sem ganhar, o pessoal tava meio de ressaca ainda. O esquema tático do Crespo tava, como sempre, jogou da mesma forma, mas tecnicamente, individualmente, na verdade, os jogadores não funcionaram, né? Acho que você já desenhou bem. No final do primeiro tempo lá, o Volpe pegou o pênalti, demos sorte. Pênalti que não foi para mim, na minha opinião. Nenhum dos dois, nem ele, nem o do em cima do Rojas, já que deu o primeiro, igual você falou. No segundo tempo também deveria ter dado para o São Paulo. Mas já que não deu, e já que não converteu, aquela velha teoria, né? Pênalti que não é, não entra, de jeito nenhum. E é isso. E é isso. Jogo tecnicamente muito fraco, muito ruim mesmo. Segundo tempo, São Paulo, depois das substituições, deu uma melhoradinha. Deu uma melhorada, porque o Rojas fez ainda uma fumaça e tal, perdeu um puta de um gol que não deveria ter perdido no último lance do jogo. Mas no final das contas, assim, no contexto geral, é ruim perder 2 pontos, deixamos de ganhar 2 pontos em casa. Mas no final das contas, o empate também saiu de bom tamanho. Pelo que apresentou as duas equipes, um 0-0 foi de bom tamanho. o contexto geral, acho que o 0-0 foi o mais justo, né? Na verdade, assim, eu acho que o empate teria sido 1-1, 2-2 teria sido mais legal, mas é aquele negócio, começar em casa sem fazer os 3 pontos é um negócio que pode fazer falta depois, né? A gente vai ter que acabar buscando esses pontos fora de casa, né? E esse campeonato, eu não sei, cara, algumas zebras aí na rodada, eu achei que tem alguns times que já andaram surpreendendo, o Galo perdeu pro Fortaleza, o Cuiabá é um time que já
já demitiu o técnico. Então, assim, eu tô achando que esse campeonato vai ter bastante surpresa, vai ter bastante coisa aí que a gente vai. Quem tem que fazer esses pontos, cara. A gente não pode se dar o luxo de perder ponto, principalmente em casa. Porque fora de casa, acho que vai ter muita pedreira, vai ter muito time pequeno tirando ponto dos grandes aí, velho. É aquela situação, né, Vinão? Você perde ponto em casa, aí tem que buscar fora. O cenário ideal é o seguinte: ganhar todas em casa e empatar todas fora. Cenário ideal, você é campeão com certeza. Já É, que eu. empatou em casa, Sim. desculpa, Não, já, pode falar. não, esquece, assim, até complementando isso que você falou, acho que, se não me engano, o Paulo Autuori falava isso, né, na Libertadores, né, ele Era. falava, o melhor cenário é você ganhar todos os jogos em casa e empatar os fora. Você é É, campeão se você fizer isso. se E fizer isso, é num certeza campeonato do de título. ponto corrido como o Brasileirão e tal, é muito difícil você conseguir um negócio desse. Mas assim, eu acho que os jogos em casa você tem que ter um aproveitamento assim, acima de, cara, 80%, porque acaba fazendo muita falta. E depois tirar aqueles pontinhos fora de casa que e, porra, ajuda pra caramba também. É aquele negócio, às vezes campeonato desse tipo aí a gente não leva muito em consideração as primeiras rodadas, acaba não priorizando, e aí quando chega no finalzinho, você, puta, tá faltou aquele um pontinho, faltou aqueles dois pontinhos pra se classificar pra uma Libertadores ou pra brigar por um título, você fala, puta, aquele jogo lá atrás que eu poupei, ou puta, aquela bola que não entrou, principalmente aquela bola do Rojas ali, ó, aquela que ele cortou e bateu de esquerda, putz, cara, é um golzinho que ia salvar a gente, viu? Esse golzinho Ia dele era salvar o, importante pra caramba. ia salvar o jogo. O Guardiola mesmo fala, né? O Guardiola fala que o campeonato é decidido nas 8 primeiras rodadas e nas oito últimas rodadas, né? Porque se Sim, você ganhar, se você ganhar esses jogos aí, você praticamente é campeão, pô. é verdade, é verdade. Quem geralmente, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? A gente tem esse histórico, né? De quem larga na frente nas primeiras 10 rodadas e abre alguma gordurinha ali, geralmente é o campeão. Uma vez ou outra, algum time acaba ultrapassando, mas geralmente acaba dominando de ponta a ponta o campeonato, né? Então, realmente esses pontinhos acabam fazendo falta. Mas paciência, vamos seguir em frente e tentar buscar. Agora a gente vai ter que ganhar um joguinho fora pra recuperar isso aí, pegar um grande e ganhar fora, né? Mas sem Ou, problema, acho que a ou, gente tem chance. ou ganhar de algum pequeno, por exemplo. Próxima rodada do Brasileiro vai ser contra o Atlético Goianiense. Se buscar 3 pontinhos Atlético fora, Goianiense que veio aqui e ganhou do Corinthians, né? Ah, que delícia! ótimo Que resultado. bom resultado, viu? Corinthians já Mas não, começou fazendo a gente feliz demais. O mas Santos deixa o já Silvinho tomou um trabalhar. pau, né? O Santos tomou um pau do Bahia. Acertei esse placar, falar Diniz, nisso, viu? você Acertei esse placar, acertou? viu? Foi o Eu único que eu acertei. coloquei 4-0. Você tinha acertado 3, foi 4. Três. Cara. O pior que o Bahia acabou fazendo os gols bem cedo, né, cara? Podia ter feito o quarto ali, rapidinho ali. Teve o segundo Foi. tempo todo, praticamente. Fez em 7 minutos, 3 gols. Em 7 minutos, 3 gols. 3 gols. Podia ter feito mais um ali pra eu acertar o placar, mas tá bom. Fazer o quê? A gente não vai Tá acertar ótimo. todas, né? Paciência. Já. Seguindo com os nossos tópicos aqui, essa semana a gente teve. Nesse início de semana a gente já teve algumas apresentações, tem bastante especulação de jogadores que a galera tá jogando aqui pro São Paulo, mas eu, sinceramente, dos nomes que eu vi pipocando aí, eu não acredito em nenhum deles. Mas a gente teve no domingo a apresentação do garoto lá, o Facundo Milan, né? Que já não teve uma apresentação, mas ele já posou com a camisa lá na base, deu entrevista e tal. E, Vai ficar lá no nosso sub-20. E hoje a gente teve a entrevista lá do Emiliano Rigoni, que já deu a letra, né? Falou: ó, eu sou ponta, gosto de jogar na ponta. Jogo no meio se precisar, mas meu negócio é rabiscar na ponta, cara. Ser aquele cara que vai jogar profundidade pelos lados do campo e tal. Que é uma posição que eu acho que a gente tem bastante opção, né? Assim, gostei da contratação dele, achei que é um cara que pode. Eu não conhecia, depois eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a carreira dele e tal. Principalmente no Independente, foi um cara que jogou bem, mas para esse momento eu gostaria de ver o São Paulo investindo no 9. Não queria que o São Paulo fechasse, não seria o ideal o São Paulo fechar as contratações agora. Um 9 a gente vai precisar bastante. O que você achou aí dessa contratação? então, primeiro do Facundo, né? O Facundo é igual eu falei no outro vídeo. O Facundo, ele vem, e o São Paulo já começou a trabalhar da mesma forma que os clubes europeus trabalham, né? Na verdade, eles estão pegando atletas bem jovens antes de estourar, e depois que o cara estoura, filho, clube nenhum brasileiro tem condições de contratar. Então pegou antes de estourar, ele é uma jovem promessa, vai trabalhar na base por enquanto, fazer aquele esquema de adaptação e tal, tudo dando certo.
Ele já sobe pro profissional, sei lá, daqui a 6 meses, por exemplo, e vai agregar e muito no ataque. E Rigoni, o Rigoni também, eu acredito que o São Paulo fechou essa contratação muito por. Ele contava que ia perder o Rojas. Porque o Rojas, a pedida do Rojas estava muito alta, então ele estava contando com isso. Então, dessa forma, o São Paulo tentou se precaver, né? E, como eu falei também, o São Paulo pagou não, fechou o contrato com ele para pagar a primeira parcela só em dezembro. Como não conseguiu pagar em dezembro, ou como não conseguiu, tá tentando negociar para pagar a primeira parcela só em janeiro do ano que vem, né? Tentando prorrogar, na verdade, né? Contando com as receitas que vão vir pro ano que vem, provavelmente, né? Porque esse ano tá difícil, né? Exatamente. Mas eu achei, eu tô gostando, eu tô gostando. Eu tô achando que a diretoria tá sendo bem criativa nessas contratações aí, tá trazendo uns nomes. é, Apesar da gente estar com bastante estrangeiro, né? Que foi as opções que a gente tinha, as melhores talvez no momento eram realmente os estrangeiros, porque a nossa comissão toda é estrangeira. Então, trazer jogadores na América do Sul que são mais baratos, né? É realmente, para esse momento, eu acho que é a melhor opção. Só, infelizmente, a gente tem aqui no Brasil algumas as regras lá, né? Que a gente não pode relacionar, acho que mais de 5 jogadores, né? O limite O é 5 jogo por partida, né? por Então. partida. E a gente tá com 6 agora no elenco, né? Seis, Uhum. seis estrangeiros. É, Então, mas é aquele negócio, acho que o São Paulo tá pensando em elenco, né? Em ter, porque a gente vai ter 3 competições aí pela frente, né? Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores, então o São Paulo tá Libertadores. pensando em elenco, não ficar, né, repetindo o time, então é importante a gente ter bastante elenco. E importante é o elenco de qualidade também, né? Na verdade, não é Exato. qualquer um. É assim, Deus abençoe que o São Paulo continua dando sequência, vai chegar nas finais da Libertadores, da Copa do Brasil. Seguindo essa sequência, São Paulo precisa de elenco, precisa reforçar o segundo time, por exemplo. É verdade. Não, assim, assim, o que faz, principalmente eu acho que com o time que a gente tem, a gente consegue brigar nos campeonatos mata-mata. Só que é aquele negócio, se você quiser ir bem no Brasileirão e conseguir levar as 2 competições ou 3 competições em paralelo, você precisa ter um elenco razoável. Então, eu acho que nesse ponto a gente tem um elenco bom, eu acho que ainda falta uma peça ou outra, mas eu acho que o elenco que a gente está formando é bem competente. Não é assim um Flamengo, né? É surreal, né, cara? Eu tava vendo o jogo do Flamengo, cara. Você tira o Gabigol, o Pedro entra e, cara, joga demais. Porra. A gente podia ter um 9. Se a gente tivesse essas opções de 9 no São Paulo, a gente tava bem Um, feito. um dos dois, pelo menos, né? Tava bom, já Um dos salvava, né? dois, cara, o Pedro, manda o Pedro pra nós. O Pedro já tava bom demais. O Pedro com o Mas, Benítez, Daniel Alves e Reinaldo ali jogando bola pra ele ia morrer de fazer gol, cara. Ia ser artilheiro do mas, Brasileirão com 50 gols. mas Vinão, você citou o Flamengo aí, mas o Flamengo eu tenho o seguinte pensamento: do meio pra frente, o Flamengo, os 11 do Flamengo é muito bom, excelente. Eu Só que acho que do elenco meio mesmo, pra frente eles têm bastante opção, mas das laterais e zaga acho que é bem meia boca, né? Elenco, eles não têm elenco. Assim, eles têm os 11, os melhores 11 do Brasil. Agora, elenco mesmo em si, eles não têm, não. Do meio pra trás já é fraco o titular. Que é Arão na zaga, pelo amor de Deus, mano. É, E os reservas deles mesmo, fraco, muito fraco. É muito moleque novo também da base e tal. Então, os 11 do Flamengo, os titulares mesmo, não é um tem. timaço. É timaço, mas o elenco mesmo deles já eu considero já mais fraco, já. Bem mais fraco. Eu vi uma notícia hoje aí, eu nem dei muita atenção, mas parece que o Flamengo ia pedir a paralisação do campeonato, né? Por conta da convocação do. Acho que o Rodrigo Caio foi convocado agora. E vai ter a Copa Foi. América, com esse anúncio da Copa América e tal. Eles iam pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro e tal, pra não se prejudicar, enfim. Eles têm muito jogador convocado. O ruim de você, infelizmente, o Ter futebol um brasileiro time que não para. forte. Nós não paramos na data FIFA, né? Que seria o certo, o mundo inteiro para, mas o Brasil não para. Então, aí, o ruim de você ter um time muito forte é isso. Você tem muito jogador convocado, né? É verdade. Assim, no nosso caso, a gente vai ter bastante. A gente tem mesmo que a gente tenha jogadores se destacando, como a maioria dos jogadores são estrangeiros, algumas seleções, por exemplo, a seleção argentina não vai levar o Benítez, não vai levar o Rigoni, porque tem outras opções fora do Brasil que chamam mais atenção. Então, isso até é uma vantagem de você ter alguns estrangeiros que não são tão badalados, né? Que as De seleções bom nível, dificilmente vão tirar. Porque se fosse brasileiro, provavelmente acabaria sendo levado, né? verdade. De bom nível, mas também não é de seleção, né? Os jogadores que São Paulo tá trazendo, né? Exatamente, exatamente. Não é ninguém de seleção, mas pro futebol brasileiro, cara, tá de bom tamanho. Tá ótimo. Bom, amanhã
nós temos a estreia na Copa do Brasil, competição que geralmente é enroscada pra gente. E aí vem uma coisa que eu queria te perguntar, que eu vou dar a minha opinião e depois eu quero saber a sua. Manda São lá. Paulo vai poupar os titulares e vai jogar com reservas a Copa do Brasil. Já tá, o São Paulo já tá lá no. Já tá lá em Piauí? Teresina, né? Tá em Isso. Teresina. São Paulo já tá lá Aham. em Teresina, chegou hoje, uma festa absurda da torcida. Também vai muito naquele ponto que a gente estava conversando de os torcedores de fora, né? Que não, quase não tem a oportunidade de ver o time. Isso mesmo. E, porra, 19 anos que o São Paulo não ia pra lá, né? Então, porra, a galera fez uma puta festa da hora e tal, tal. Mas infelizmente não vão poder estar dentro do estádio e também não vão ver os titulares jogando. Vão ver os reservas. O Crespo optou por. A comissão do São Paulo optou por levar os reservas para esse jogo. Por mais que o adversário seja fraco, agora vem minha opinião. Por mais que o adversário seja fraco, a Copa do Brasil não é uma competição que a gente tem muita sorte. Certo. Então, assim, eu entendo o planejamento do São Paulo de levar, porque a gente já tem jogo no sábado e o jogo é em Goiás. Então, assim, eu entendo o planejamento do São Paulo, mas eu acho. Eu fico com o pé atrás. Eu até concordo, mas eu fico com um pouco de medo. A estratégia do São Paulo, pra mim, ela é bem clara, né? O São Paulo vai jogar, se não me engano, 11 jogos do Brasileirão até as oitavas da Libertadores começar, né? Até chegar às oitavas da Libertadores. Então eu entendo que o São Paulo muito provavelmente vai priorizar o Brasileirão agora, tentar fazer o máximo de pontos que a gente puder. Como a gente falou, já deu uma tropeçada em casa, porque esses pontos seriam importantes. Vai fazer, para essa estratégia principalmente, vai fazer o máximo de pontos que puder nessas 11 rodadas e quando a Libertadores voltar, provavelmente vai começar a colocar reserva no Brasileirão e focar na Libertadores. Então eu acho que esse é o planejamento. O São Paulo está contando que esse time que a gente vai enfrentar aí o 4 de julho é um time que os reservas vão dar conta. Na teoria, sim, né? Não é um time de muita tradição, a gente sabe, mas nos últimos anos, como a gente teve algumas eliminações para times de pouca tradição, a gente fica um pouco cabreiro, né? E eu acho que, de novo, eu acho que eu até concordo com essa escalação dos reservas, mas eu fico com um pezinho atrás. O que, que você acha disso aí? Eu, cara, de verdade. Eu Eu acho que é entendo, mas plausível. eu fico com receio. Não, eu acho que é plausível demais. A diretoria está fazendo um trabalho excelente. Aí que é assim, ó. A Copa do Brasil, a gente realmente não tem sorte nenhuma, nenhuma. Fizeram uma macumba lá quando fundaram o São Paulo, falaram, ó, vocês vão ganhar tudo, mas a Copa do Brasil não vão ganhar. Mas eu tenho uma teoria com relação a isso também. A gente tem que levar em consideração o seguinte: É, antigamente, antes a de Copa você do falar, eu já Brasil. concordo. Você Já já sabe o que, concordo. que é, né? A Copa do Brasil, antigamente, quem jogava a Copa do Brasil, molecada que é mais nova não sabe disso, mas assim, quem jogava Libertadores ano passado aí, 10 anos atrás, quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Não jogava. Exatamente. Então, os Exatamente. melhores times que o São Paulo teve nos últimos anos não jogaram Na Copa do história. Brasil. Na história. Na história, na Exatamente. verdade. Exato. Os melhores times da história do São Paulo não jogaram Copa do Brasil. Então, assim, as chances que a gente tinha já diminuíram porque nos últimos anos os piores times que a gente tinha acabaram jogando a Copa do Brasil. É, Mas esse ano a é. gente tem um time que tá dando esperança. Tomara, vamos ver. É que, assim, a gente pode dizer que assim, o São Paulo da época do Tele, quando foi o melhor do mundo lá, 92, 93, a gente pode dizer que é o seguinte, não é o São Paulo que não tem a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil que não tem o São Paulo, velho. Que na nossa melhor fase, quando o São Paulo era o melhor do mundo, mesmo não podia disputar a Copa do Brasil, porque se disputasse era certeza que ia ganhar. Mas assim, voltando ao planejamento do São Paulo, eu acho que a diretoria está fazendo um trabalho muito bom. E assim, eles sabem, que assim, é plausível você pegar o 4 de julho aqui do Piauí, que é um time pequeno, desconhecido e tal. Tudo bem que eliminou o Cuiabá, mas é um time que não tem muita expressão, então dá pra gente confiar no time reserva. E na teoria, creio eu que no planejamento, São Paulo vai voltar para São Paulo com, sei lá, um 2-0 tranquilo, no planejamento. Então dá pro São Paulo ir acumulando aquela certa. Contra time pequeno na Copa do Brasil, dá pro São Paulo ir tentar acumular aquela gordura no brasileiro, para quando voltar a fase de mata-mata da Libertadores, aí o São Paulo tem a gordura no Brasileirão e não gastou muito o time. Porque o São Paulo viajou para o jogo. Vai viajar agora para aqui, para o Piauí. Sábado já tem o jogo de novo contra o. Ou é sábado ou é domingo? Eu não lembro É direito. sábado, contra o Sábado. Atlético O Goianiense, né? Atlético já. Então, ou seja, volta para São Paulo, já teria que ir para Goiás e depois ia ter que viajar para Minas, porque já tem o Atlético Mineiro.
Então é muito jogo, muita viagem. Então o São Paulo consegue, tá tentando administrar essa situação. Muita viagem, muito cansaço. E esses times que são mais acessíveis, no caso a Vitória, né? Dá pra gente ir poupando sim, dá pra ir colocando, porque o time reserva já provou já que consegue jogar bem, principalmente contra esses times pequenos assim. Então dá pra ir mantendo. Se complicar as coisas, aí coloca o time titular no Morumbi, entendeu? É. Assim, o time que deve entrar em campo é o mesmo time que ganhou do Sporting Cristal aqui no Morumbi. Eu não É, acho que o 4 de julho seja melhor que o Sporting Cristal, né? E os na, reservas na teoria. deram na teoria, né? E os reservas Aham. deram bastante conta nessa ocasião, né? Deixa eu até dar uma passada aqui na escalação pra gente dar uma confirmada, ó. O São Boa. Paulo provável pro jogo é Lucas Perry ou Thiago Volpe, mas muito provavelmente o Lucas Perry. O PR. Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves, padrãozinho. Padrão mesmo. Orejuela, Nestor, Shailon, Thales Costa e Wellington. Na frente, Rojas e Vitor Bueno. É basicamente o mesmo time que enfrentou o Sporting Cristal. Que fez Aham. pessoalmente o segundo. Só tirando o Hernanes, né? Que o Hernanes não vai jogar de titular dessa vez. E foi titular no jogo contra o Sporting Cristal. É, entrou como titular, né? Ele foi titular e foi substituído no segundo Foi tempo, né? substituído no segundo tempo. Então, Vinão, esse time, e assim, o interessante de você, do São Paulo, por isso que eu falo que o planejamento, eu acredito muito que vai estar dando certo já, é o seguinte, porque o São Paulo precisa dar rodagem para muitos desses jogadores aí. O Orejuela, que acabou de chegar, por exemplo, ele não conseguiu ter uma sequência. Ele tá meio fora de forma, meio travado ainda, então ele precisa de uma sequência para mostrar. Porque ele já jogou. Ele aparentemente é um bom jogador, né? Aí ele precisa de uma rodagem e tal, muito jogo para ele desenvolver o futebol dele. Outro é os meninos da base, né? Você pega lá o Diego Costa, garoto de 20 anos. O Rodrigo Nestor, garoto, tudo bem que já tá no time profissional, tá jogando bem. Mas aí você pega o outro Rodrigo da base também, que subiu, que tá na zaga. Então tem muito moleque novo aí que tá precisando de rodagem. Então, nada melhor do que você pegar e colocar contra esse time mais, na teoria, mais fraco, né? Assim, eu acho que o jogo em si não é um jogo difícil. A questão é o campeonato, né? Eu acho que é o campeonato. É um jogo de mata-mata. Tipo, tudo bem que são dois jogos. Se você acaba tropeçando nesse jogo, você pode, de repente, mudar o planejamento, colocar os titulares para tentar reverter um resultado aqui no Morumbi. De novo, eu acho que o planejamento tá certo. Eu concordo com o planejamento, mas por ser a Copa do Brasil, eu fico com o pé atrás por conta do nosso histórico na Copa do Brasil. Então, Infelizmente. mas é por esse fato mesmo que eu tava falando agora que eu acredito muito, porque assim, se as coisas se complicar, são dois jogos, não é? Se fosse apenas um jogo, eu falava, não, tem que vir com força máxima e já era, entendeu? Porque é mata-mata e não vi pelo nosso histórico. Mas como são dois jogos, o time é acessível. 4 de julho é igual você falou, né? Eu não acredito também que seja tão forte quanto o Sport Cristal. Deve ser no mesmo nível ou até pior. Então dá para você colocar o time reserva, tranquilo. Acredito que o São Paulo vai conseguir, sei lá, uns 2-0. Leva pro Morumbi tranquilo, dependendo do que for, 2-3-0. No jogo da volta ainda dá para você continuar poupando os titulares e colocar os reservas de novo. É bom que você vai dando rodagem, os meninos vão ganhando experiência, entendeu? Ó. Não, eu concordo. Eu acho que a estratégia a estratégia, de novo, acho que tá certo. É só dar um pouquinho de receio, mas tá certo. E o mais importante da Copa do Brasil, além de ser um campeonato que a gente nunca ganhou, que é importante para o São Paulo, também tem toda a questão financeira, né? A gente precisa dar importância, fazer um planejamento que seja bem adequado para a gente conseguir beliscar essa Copa do Brasil, porque avançar de fase já garante uma receita bacana para o São Paulo. Eu, inclusive, peguei os valores aqui para compartilhar pra gente Boa. dar uma olhada, porque o São Paulo precisa dessa grana nesse ano, principalmente que não tem bilheteria, o São Paulo já tá com uma dívida muito ruim e ainda passando por pandemia, as receitas do clube deram 200 milhões mais ou menos que o Casares até estimou que o São Paulo deixou de arrecadar com a pandemia. É E aí isso eu mesmo. peguei aqui os valores pra gente dar uma olhada, ó. Se o São Paulo passa agora a terceira fase, que é essa que a gente vai jogar agora, Tá o São próximo Paulo agora, já contra o 4 de ganha julho. isso, o São Paulo já ganha 1.700.000 só de passar dessa fase. Se chega nas oitavas de final, passa das oitavas de final, são 2.700.000. Quartas de final, quase 3.400.000. Olha. Semifinais, 7.300.000. Se chegar na final, já garante pelo menos 23 milhões com o vice. Se Só de for garantir chegar na final. só de chegar na final, já garante mais 23 milhões, né? Fora essas premiações de ter avançado. E se conseguir o título, são mais 56 milhões de reais.
Então, assim, somando tudo, dá na casa dos 70 milhões, mais ou menos, que o campeão arrecada. Então, assim, Exatamente. pro São Paulo, é um dinheiro que vai fazer, vai dar um alívio nas finanças Não, aí, e de repente até ajudar a gente a não vender no final do ano aí alguns jogadores jovens aí, a galera, a molecada da base que tá começando a se destacar. Como você disse no vídeo anterior, né? É, aham. muito provavelmente a gente vai perder alguém nessa janela do meio do ano, E eu mas acho os que não que. é pouco, não. É, tomara, né? Eu rezo para que não seja muitos, né? Mas. Tão desastroso igual eu mencionei. Rezo para que não Mas sejam eu acho que muitos. vai. Eu acho que vai. Ser pelo menos 4, 5 jogadores, São Paulo vai perder. Eu espero que seja no máximo dois, cara. Mas vamos ver. De repente alguém chega pagando um valor maluco num cara aí Então, meia boca e a gente consegue se salvar. Mas é, principalmente agora. Não, assim, se o São Paulo. Se vai que chega um doido lá, um shake lá, oferece lá uns 15 milhões de euros no Pablo, acho que dá pro São Paulo abrir conversa, não dá não? pô, no Pablo. No Pablo. O Ou no problema do Vitor Pablo, Bueno. cara, o problema do Pablo é o seguinte: quanto mais o Pablo joga, menos alguém quer contratar ele, entendeu? É esse o O Pablo problema, né? tinha que ficar no banco, cara, porque quanto mais os caras vê ele jogando, mais afasta os possíveis compradores, entendeu? Ninguém quer, Eu, cara. que- eu queria acreditar que o Pablo ainda é esforçado. Ele é esforçado e tal. Mas, meu, cada vez mais eu olho assim e falo, meu Não, Deus, vai. eu sinceramente, assim, eu fico com um pouco de dó do Pablo, pra falar a verdade, porque é um cara que parece ser um cara gente boa. Gente E é boa, São trabalhador. Paulino, é um cara São São Paulo. Paulo, ele Então, é São Paulino, a, tem todo aquele negócio da família São Paulina também e tal, e a o gente torce por avô. cara assim, né, cara? O cara tá com A gente, sonhos. exato, a São gente Paulino torce e pelo realizou cara. o sonho. Exato. Aí, tipo, dentro de campo, o cara é ruim. O cara é ruim, É, fraco. O cara é grosso com a bola no verdade, pé. Mas, assim, verdade. eu vejo algumas pessoas falando assim: o Pablo não tem vontade, o Pablo não se esforça. Tá? Acho que ele se esforça sim. Acho que ele é É, limitado. Mas, assim, no esquema do verdade. Crespo, ele é o cara que pressiona a bola ali e tal. Mas se ele é fraco, vai fazer o quê? Mas ele é Infelizmente, fraco. quando Então, tem que finalizar, quando ele tem que a bola no pé, fazer um pivô e tal, ele acaba deixando a bola escapar, tropeça. Uma coisa que acontece muito é que o Paulo cai toda hora, cara. É surreal. Já percebeu isso? O pneu cara slick, deve cai. ser slick O ele usa, cara, pô. o cara deve ter labirintite, velho. O cara deve ter labirintite. Porque não é possível, ele cai todo jogo. Você vê o Pablo correndo no campo, é caindo, caindo, É, caindo. Toda hora escorregando, velho. é, Não faz o e é menor verdade. sentido isso, velho. E é assim, 30 milhões de reais por um cara que o São Paulo pagou, por um cara que só vai pressionar a zaga, só vai cansar a zaga, também eu acho Não, pouco, né? exato, não A faz entrega sentido. é muito dinheiro para pouca entrega, né? Assim, ele se É. esforça, ele é esforçado e tal, ele tenta, igual eu falei, ele faz um pivô até legal. Às vezes, ele consegue fazer um pivô, ele consegue dominar uma bola pra arrumar para quem chega num contra-ataque, mas é pouco, é pouco, é É. pouco. Só vontade não é suficiente, né? Para um cara que joga no São Paulo, vontade é o mínimo que a gente É o espera. mínimo, é É o o mínimo, mínimo, é é o o mínimo. mínimo. O cara tem que saber jogar bola, velho. Ainda mais pelo preço que foi pago nele. Então, cara, Então, não tem como. Então temos o jogo amanhã. O jogo vai ser às 9h30, né? Eu isso. nem sei. Por onde que vai transmitir? Você chegou a ver? Onde vai ter transmissão? Não, eu cheguei a ver, não. Eu acho que vai ter Não no mesmo. Premiere. O Premiere agora tá começando a. Tá Tá com a Copa passando do Copa do Brasil? Brasil também. Vai Eu, ser. eu achei que ia, eu achei que ia passar no SBT, que a SBT tá comprando tudo, cara. SBT tá voando, velho. Tá, Mas a lá na Copa do Globo não quis, né? Brasil. Copa do Brasil A ainda vai Globo, passar no Premiere. então, a Globo fez o seguinte, achou que era a única, porque foi a única dona dos direitos por anos, né? Aí achou que ninguém mais ia querer. Quando a Globo abriu mão da Libertadores, abriu mão da Champions, abriu mão da Fórmula 1, por exemplo, quem comprou foi a Band. Aí achou que ninguém mais ia ter condições de comprar. Aí as outras emissoras agora estão até surpreendendo, inclusive com a audiência, viu? É verdade. Mas, porra, eu mesmo acho surreal, assim. Eu não sou muito fã da Globo, não, então eu ver Somos dois, essas somos outras dois. emissoras comprando os direitos das transmissões aí é legal pra caramba. Eu adoro. É Eu legal, cara. prefiro, por mim, continue tirando da Globo, tô nem aí. Mas se bem É, que assim, a gente também é meio. Também não pode ser também. Pensar um pouco no São Paulo, porque a Globo paga muito bem os clubes, né? Também a gente tem que levar em não, mas consideração isso. eu tenho o pé atrás, viu? Eu tenho o pé atrás porque, assim, sempre para para outros dois aí, a Globo sempre discriminou, sempre pagou mais para outros dois clubes aí, Flamengo e Corinthians, muito mais, e o resto é resto, pô. E o São Paulo, tudo bem, a gente bem que não pode reclamar e tal, porque o diretor lá, o presidente, vai lá e assina os acordos lá. Mas, assim, o São Paulo sempre teve o terceiro melhor pagamento, e o resto? Eu acho muito injusto, pô, porque, assim, por exemplo, a Globo, no último balanço que eu tinha visto, a Globo tinha fechado, se eu não me engano, com 180 milhões pro Flamengo
180 milhões pro Corinthians por temporada. E pro São Paulo 130. E o resto? Eu acho injusto. A melhor forma, na minha opinião, forma de repassar o dinheiro seria por meritocracia, mano. Faz igual o campeonato inglês lá. Faz igual o campeonato inglês, pô. Você, sei lá, fecha o pacote, sei lá, sei o valor exato lá, de 1 bilhão, deve dar mais ou menos isso. Vamos lá, o campeão ganha 200 milhões, o segundo 180, o terceiro 160 e assim segue. Por meritocracia, entendeu? É, pode ser. Quem administrar melhor vai ser melhor, pô. Sim. Eu É, eu acho que é imagino, uma boa também. eu acho que é a forma mais justa, entendeu? O campeão ganha, pronto, entendeu? Aí não, você simplesmente todo ano dá muito mais dinheiro para um clube, você tá facilitando para ele, pô. É, faz sentido, faz sentido. Apesar de ter toda aquela história de que, o tamanho da torcida, tal, a audiência, etc. Mas, cara, se você vê assim, o que faz a audiência não é o tamanho da torcida também. Também tem a questão É da a fase importância do do time também, jogo, viu? a fase do time e A tal. fase Então do isso também time. importa. E se você distribui melhor, você vai ter outros times com fases boas que também vão dar audiência pra caramba e tal. Mas É enfim, isso é uma lógico. discussão complexa Aleatória. pra gente fazer numa outra hora. Tem mais algum ponto pra acrescentar do jogo da Copa do Brasil amanhã? Não, do jogo não. Tá. Mais algum ponto de alguma outra coisa que você queira? Especulações, né? Só um pouco, Ah, boa, 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 boa. Levanta pra gente aí. Quais nomes os caras têm falado aí? só um pitaco rápido. O Diego Valois, São Paulo tá tentando contratar atacante. São Paulo tá tentando O contratar, Valois só que é do Tajeres, né? Tajeres? Isso, do Tajeres. 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 Ou é do Defensa? Acho que é do Defensa, hein? Ou é do Tajeres, não sei. Não vou Não dar sei informação também. errada, não. Eu acho que Puxa é aí rapidinho Tajeres. enquanto eu falo aí. Depois deixa eu ver O aqui. São Paulo. Só que o problema é o São Paulo tá barrando em quê? Valores, né? Valores. Ah, como sempre. O time lá, o clube lá, tá querendo 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares é um valor muito alto. Aí o São Paulo tá tentando fazer o quê? Comprar pelo menos 60% Tajeres. do Tajeres, né? São Paulo Tajeres. tá tentando contratar ele por comprar 60% dos direitos dele. Por quê? Aí tentando convencer o Tajeres de que me vende os 60, ele vai jogar aqui e futuramente a gente vai conseguir vender ele por um valor muito maior do que se vocês fossem vender para outro lugar. Sim. Então São Paulo tá tentando dessa forma, né? Também outro nome que pintou muito ontem nas redes sociais e O tal, explodiu Tajeres, e tal. eu não conheço o futebol do Tajeres. O Tajeres não, desculpa. O Diego O Valois. Valois, ele é ponta? Como é que é o que Não, ele ele é joga de atacante, atacante mesmo. Centroavante mesmo, que é o que São Paulo tá procurando. centroavante? Boa. Isso, é o que São Paulo tá procurando. E outro nome que pintou bastante ontem e tal, todo mundo lá doido, desesperado lá, o Pastore, né? Ah, o Pastore vai estar livre porque chegou o Mourinho lá, que não sei o que, que vão liberar ele. Só que tem uma besteirinha chamada salário, né? Né? Só o salário dele hoje, Bobagemzinha. bobagemzinha, o salário dele hoje atualmente, e ó que ele tá na metade do contrato dele, é de 2,5 milhões por mês, cerca de 2,5 milhões de reais por mês. Deus me livre. Você acha que o São Paulo teria condições de trazer um Pastore? Nunca. Então, infelizmente, cara, não adianta. Foi igual eu falei no vídeo passado. Não, Se for pra e pagar aquele negócio. É útil, Pode é falar. útil. Será que a gente Lógico. precisa da posição dele, tá ligado? Tipo Não, assim, trazer se um tivesse cara. Ele é meia, condições, né? O Pastor é meia. isso, é Então, vai meia, joga trazer. muito bem, muito bom. Então. Não, beleza, bom jogador. Acho que, porra, legal, né? É um cara renomado e tal, nível europeu, etc. Mas, pô, pagar toda essa grana pra gente ter mais um meia que vai disputar a posição aí com. Que seria titular, no caso. Seria Que titular, tiraria Benítez ia a pro vaga do banco. Benítez, tiraria a vaga do Rigoni que chegou agora. Então eu não sei, sei Rigoni, lá. o Rigoni, na verdade, é ponta, né? Então, Que ele joga pela tiraria. ponta, mas seria um meia, né? Ele falou que também joga e- de meia, mas ele seria um ponta, é, no caso. efetivamente, ele tiraria a vaga do Benítez. O São Paulo mal tem condições de pagar o Benítez, pô. Deixou pra pagar só o ano que vem. Fora os outros salários que tem atrasado, Daniel Alves aí, os Exatamente. salários do ano passado que estão atrasados e tal. Então, assim, Então, não tem a menor condição de pagar isso. Então, isso é uma ilusão, é ilusão. Assim, o pessoal falou, que não sei o quê, que ele vai sair, tudo bem, ele vai sair, mas, meu, é igual eu Não, falei no não vídeo pra vir pra passado. cá. Não, é igual eu falei no vídeo passado. Se for pra pagar 2 milhões, 1,5 milhão, traz pra alguém que vai resolver. A gente tá precisando do que hoje? De 1,9. Se for 9. pra pagar, paga logo 2 milhões, 1,5 milhão, logo num Diego Costa da vida, que aqui no Brasil eu acho que ele ia fazer chover, entendeu? Outro nome especulado, vamos lá, o Sacha. São Paulo Não, fez, São não Paulo rola. fez uma sondagem. Só que assim, só que São Paulo queria por empréstimo. Fez uma sondagem lá com o Atlético Mineiro, fez uma sondagem e tal.
Só que o São Paulo queria por empréstimo, o Atlético falou, não, emprestar não empresto não, eu vendo minha parte. Detalhe, o 50% é do Santos ainda, do Sacha, e 50% o Atlético comprou. Só que o Atlético, quando comprou, pagou cerca de 10 milhões de reais. Você acha que vale pagar 10 milhões de reais em 50% do Sacha da vida? Nunca, jamais. Então, Ah, assim, eu acho que não vale a pena pagar isso por ele, e mesmo que viesse por empréstimo, dependendo do salário, também não valeria a pena, cara. Você vai não, pagar, sei não lá, eu valeria. não sei quanto ele ganha, se você tem informação de quanto ele Pode ganha pôr. no Atlético? Não, mas pode pôr que é mais de 500. É mais Então, de 500. eu acho que deve ganhar uns 700 pau lá no Atlético, Então, cara, no mínimo. Aí, porra, o cara ganha 700 pau, vai vir pra cá, um cara que nunca, sei lá, não nunca foi brilhou em lugar regular na nenhum. carreira, sabe, tipo, não é um centroavante de nome, não é um cara que, não sei, não vale a pena. Pra mim também, eu acho que se fosse pra vir assim, por empréstimo, pra pagar ali 300 Metade do pau, salário. teto do clube ali e tal, beleza, Exatamente. pra compor elenco e tal, acho que até Fazer, valeria. fazer um teste, né? Fazer um É, teste, né? exato. Agora sim, porra, comprar o cara, esquece. Trazer por um É, salário sem alto, condições. pior ainda. Pior ainda. Sem condições. E só pra finalizar hoje, o El Kun Agüero, né? Assinou com o Barça, hein, Agüero mano? com o Barça, né? Verdade. Aí, o São Paulo vacilou, pô. São Paulo podia ter feito a proposta, né, cara? Podia ter trazido o Agüero pra nós. Aí Não, cara, resolvia mas mesmo os problemas. E eu vou dizer um negócio pra você, o Agüero vai morrer de fazer gol no Barcelona, cara. Vai, vai. Vamos ver também, né? Porque Assim como o Soares foi pro Atlético de Madrid, foi campeão, morreu de fazer gol lá, eu é acho que o verdade. Agüero vai se dar bem, cara. É, se o Messi continuar também, na verdade, né? Porque o time do Barça, eu vou te falar, Também tá tem feio, isso, viu? também tem isso. Tá feio. O time tá feio, mas assim, se o Messi continua, cara, o Messi É, consagra já é um monte de diferente. centroavante, é. Já é diferente, né? Mas fechou. Eu acho que é isso. De boa. Então, o jogo do Tricolor amanhã, 9h30. A gente volta amanhã com vídeo de pós-jogo. Então, já E o falamos um sorteio da pouquinho. Libertadores, viu? É E o sorteio exato, da Libertadores amanhã, também. amanhã é uma informação importante. Amanhã a gente tem sorteio da Libertadores. Vamos conhecer o nosso adversário das oitavas. A expectativa é enorme, hein? Eu a expectativa é grande, a gente não sabe, pode vir um brasileiro, a chance de vir um brasileiro aí é muito grande. E amanhã a gente volta então, faz um vídeo sobre esse sorteio da Libertadores, faz um vídeo de pós-jogo da Copa do Brasil. E se tiver mais alguma notícia ao longo do dia, a gente traz para o vídeo também e debate. Beleza? Isso aí. Fechou, Tinho? Mais algum ponto? Fechou. Galerinha, curte nós lá no Twitter, no Facebook, nas nossas páginas aí. Compartilha nosso vídeo aí, dá aquela força para nós, dá essa moral aí e é nóis. É isso aí. Valeu. Nada mais a acrescentar. Valeu, galera. Abraço. Até mais. Vamos, vamos São Paulo. Bora!